teus filhos nesta noite, a usa como queres, faz com que a tua palavra, meu Deus, venha entrar em nossos corações, faz com que o teu Santo Espírito, Pai, introduza a sabedoria e o conhecimento diante de cada um dos teus filhos que se encontra nesse lugar. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Queridos, abramos a nossa Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo de número 10. Livro de Marcos, capítulo de número 10 e o verso de número 46. Livro de Marcos, capítulo de número 10 e o verso de número 46. Nós vamos aprender acerca da palavra de Deus nesse dia de hoje. Livro de Marcos, capítulo número 10, verso número 46. Sentadinho como estão, leamos a palavra de Deus. Do capítulo, do versículo 46 até o 52. Esse é o tema do nosso ensinamento dessa noite. Diz assim: amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com o seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ok? Maravilha quando a gente lê esse texto. É o único texto que fala sobre lançando de si a sua capa. Nem mesmo Mateus escreveu sobre isso, nem mesmo Lucas, nem mesmo João. Só essa passagem aqui você vai encontrar aonde ele lançou de si a sua capa. Está entendendo para nós que esse homem carregava uma capa. Queridos e queridas dessa noite que me ouvem, culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero que os irmãos redobrem a sua atenção, por favor. Esse pequeno texto que nós acabamos de ler retrata a história de um homem simples, mendigo, pobre, sem expectativa de vida nenhuma. Porém, o desenrolar da sua história vai trazer lições para nós nessa noite. Glória a Deus. Sobre ela eu quero destacar 5 lições profundas que Bartimeu libera para nós como igreja. Aleluia. Se nós observarmos a história de alguém, a gente vai descrever por o que ela tem, onde ela mora, com quem ela anda, aonde ela vive e o que ela tem. É notório que a gente temos cadeia alimentar, e o nosso corpo, nossos olhos, é uma cadeia que a gente tem ao observar, e a primeira impressão é que se aproxima alguém perto de nós, logo os nossos olhos a escaneia a pessoa, por mais que não seja aquilo que nossos olhos vê, mas literalmente a gente já tem um scanning sobre aquela pessoa. Vamos supor que a gente encontre alguém na rua, bem vestido, com uma malinha na mão, sapato novo, bico fino, seu terno. A gente imagina que essa pessoa, uma pessoa que é um advogado, é um juiz, é um promotor, é alguém do alto escalão. A gente nunca vai imaginar que é um bandido, um ladrão.
Ninguém vai ter essa, não, aquilo ali sabe, não. Agora vamos supor que a gente observe alguém na rua simples, roupa rasgada, sapato sujo. Todo mundo diz, ó, sai fora dele porque pode ser um picareta para lhe roubar. Essa imagem que a gente tem, essa imagem que os seres humanos têm, todo mundo tem isso. Por mais crente, santo que você seja, nós temos isso. Quando a gente observa a história de Bartimeu, um moço que era conhecido na região inteira por carregar uma capa e mendigar à beira do caminho. E quando ele vai perceber que um grande alvoroço na cidade, ele percebe que a movimentação era meio estranha, porque pessoas se aglomeraram a tal forma que o barulho foi tão grande que ele, por mais que não enxergasse, mas ele ouvia. E ouvindo, ele vai perguntar para alguém: o que é isso? E alguém vai dizer para ele: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Quando ele ouve dizer Jesus de Nazaré está passando por aqui, logo desperta na mente, no coração, na alma daquele homem, dizendo: esta é a minha chance de mudar de vida. Observe que Bartimeu não enxerga, mas ele ouve muito bem. Jesus de Nazaré, Jesus só passou uma única vez em Jericó. Uma única vez ele passou em Jericó. Nem depois que ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias nessa terra, ele não pisou os pés mais de Jericó. Ou seja, dá a entender para nós que era a única chance que aquele homem tinha, era aquela, e nunca mais ele ia poder ter a chance. Eu já quero abrir um parente aqui e dizer: tem oportunidade nas nossas vidas que ela é única e exclusiva, você nunca mais vai ter. Ela é de ouro, como se diz. A chance é de ouro. É aquela que você ou pega ou você nunca mais vai poder ter ela novamente. Quero que você entenda que a oportunidade ou as oportunidades que às vezes a gente tem nas nossas vidas, nem sempre ela se repete. Ela é uma única vez. Você pega a oportunidade e você vai ter o direito de mudar a sua vida para sempre. Bartimeu, quando ele observa que aquela é a única oportunidade que ele vai ter, sabe o que é que ele faz? Ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E observe que o incomodava tantas pessoas que estavam à sua volta, que elas vão dizer para ele: rapaz, cala essa boca, rapaz. Observa o teu estado de vida. Tu acha mesmo que Jesus vai te ouvir? Tu acha mesmo que ele vai parar? Tem muitos mais importantes para ele atender. Vai passando aqui a única vida, tu acha que ele vai parar para te ouvir? Fica quieto. E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas diziam para ele ficar quieto, mas aí que ele soltava aquela voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto de o Senhor escutar. Agora imagina, você já parou para observar que no meio de uma grande multidão, alguém gritando, todo mundo para, olha, todo mundo para, olha, todo mundo para, olha. E essa foi a cena que Bartimeu fez, a ponto das pessoas se incomodarem com ele, e Jesus mandar, dizendo: traz até a mim, porque eu quero saber o que é que ele quer. E a Bíblia diz que deram notícia aí dizendo: ele te chama, bora. Ele levantou, largou a sua capa e foi até onde Jesus estava. Ao chegar diante de Jesus, ele podia pedir qualquer outras coisas. Ele era mendigo, ele era cego, não tinha nada, dormia na rua. Ele podia dizer: Jesus, eu quero uma casa. Senhor, eu quero dinheiro. Eu quero que o Senhor me mude de vida, porque nunca mais vou ser mendigo. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa comigo. Só que o Bartimeu, ele entende que se desse dinheiro para ele, ele tornaria a viver cego. Ele entendeu, se desse uma casa para ele, ele tornaria voltar ali para mendigar. Só que Bartimeu pede que eu tenha vista. Glória a Deus. Sabe o que é que o Senhor diz para ele? Quando você pede ao Senhor, sabendo o que você quer, até aquilo que você não pede, o Senhor lhe acrescenta. O Senhor olha para Bartimeu e diz:
vai, a tua fé te salvou. Só que Bartimeu não pediu salvação. Bartimeu pediu que ele enxergasse, ele queria ver. Ele não pediu, eu não quero ser salvo, não. Ele disse, vai, a tua fé te salvou. É que eu entendo. Quando você pede algo na medida certa para Jesus, até aquilo que não estava no seu plano, nem passava na sua mente, o Senhor acaba acrescentando. E o Senhor curou sim Zaqueu, o cego, mas o Senhor acrescentou algo ainda, dizendo, vai, a tua fé te salva. Glória a Deus. Eu quero que você aprenda com Bartimeu hoje 5 segredos, 5 lições você vai tirar da sua vida hoje, e eu tenho certeza que ela vai dar uma reviravolta tão grande, mas tão grande que você não vai imaginar, a reviravolta que vai te dar na tua vida a partir de hoje. Eu costumo dizer que uma simples coisa, simples, é capaz de mudar uma história de uma pessoa. Eu imagino alguém chegando, sentado numa praça, sem expectativa de vida, alguém anunciando a palavra de Deus, dizendo para ele, olha, Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Imagina alguém mendigo, está mendigando, e alguém dizer para ele, Jesus liberta, Jesus te dá salvação. E aquela pessoa levanta daquele lugar, vai até a igreja, chega na igreja meio fedido ainda, sujo. Algumas pessoas da igreja não abraçam ele por causa do odor que carrega o seu corpo. Mas eu imagino que depois que ele entra na igreja, ele descobre que Jesus é o Deus que muda a história da pessoa. E ele passa período de tempo na igreja, orando, aprendendo ali com o pastor, e de repente alguns irmãos vai dando uma peça de roupa, outro dá um quilo de alimento, e de repente Deus muda a história do camarada de uma vez por toda. Que quem era o menos observando na igreja naqueles dias, tem muito já para dar, não para pedir emprestado. Uma coisa simples, só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Observe o que é que Bartimeu vai dar de lições para nós, com esse simples texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, eu quero já começar já com tudo. Primeira coisa é que Bartimeu tem convicção que o Senhor vai ouvir. Bote aí, convicção. Se você não tiver convicção, querido, que Deus vai te ouvir, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro você tem que ter convicção. O que é convicção? Doa em quem doer, passe o que passar, você tem convicção que Ele vai te ouvir. Você tem convicção que Ele vai entender o que você está pedindo. Porque tem pessoas que ela não tem convicção. Ela hoje está num estado, amanhã ela está no outro, depois ela está lá, depois ela está cá, depois ela não tem mais convicção em nada, depois ela muda de ideia, depois ela volta atrás, aí uma pessoa dá conselho a ela volta de novo, outra pessoa dá outro conselho, ela vai de novo, e ele vem perguntando, depois volta tudo de novo, dizendo, eu posso fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, observe que Bartimeu, ele sofre uma pressão psicológica tão grande, mas tão grande, que na questão de cego, mendigo, hoje eu vejo a gente não é cego, não é mendigo, pouca coisa a gente não tem convicção daquilo que a gente quer. A pior pressão que enfrenta o homem é psique, é psicológica. Você pode saber que vai morrer, normal, o ser humano não se abala tanto, mas a pressão psicológica dizendo, vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, isso dá tanto medo, pior do que a dor da morte. Observe que a pressão psicológica, ela vai mexer com todas as áreas das nossas vidas. E a pressão psicológica que Bartimeu sente não é capaz de abalar a convicção que ele quer. Glória a Deus. A Bíblia diz que uma grande multidão falou para Bartimeu dizendo, cala-te, ele não vai te ouvir. Bartimeu tinha tanta convicção, irmão, mas tantas, que as pessoas diziam para ele, cala-te. E ao contrário dele se calar, sabe o que ele fazia? Clamava mais alto. Só quem tem convicção suporta a pressão psicológica de um lado, do outro, de trás, e olha para frente, dizendo, não, meu alvo está lá. O Senhor já tinha passado aonde ele estava,
A multidão vai embora e alguém diz para ele: Jesus está passando. O Senhor já tinha passado dele fazia tempo, mas ele não se teve, não se deu por vencido e clamava mais alto do lado dele: cala, fica quieto. Ele clamava mais alto, não estava vendo, mas estava clamando. Sabe de uma coisa? Deus nunca vai deixar barato o clamor de alguém. Eu nunca vi na Bíblia Deus deixar barato o clamor de alguém. Esse clamor invadiu a multidão, invadiu a região onde o Senhor estava e chegou até onde Jesus estava, sem ninguém dizer nada para ele. O Senhor reúne os homens e diz: pode chamar. Agora chamar quem? Porque no meio de uma grande multidão, chamar quem? Dá a entender para nós que a sua voz é diferenciada e o seu DNA da mesma é reconhecido aonde Jesus está. Muitos podem clamar ao mesmo tempo, falar, gritar, mas a sua voz não será perdida no meio da multidão. O Senhor disse: chama! E vieram diretamente aonde estava Bartimeu e disse: ele te chama. E Bartimeu levantou, tira a sua capa, dizendo: nunca mais eu vou precisar dessa capa. Quem tem convicção, irmãos, vai com toda certeza. A Bíblia diz: lançando de si a sua capa, não preciso mais dela. Aleluia. Eu ganhei essa capa do governo que me dava direito de eu pedir esmola quem entrasse aqui no vilarejo de Jericó. Mas a partir de hoje eu não preciso mais dela. Então preste atenção, por favor. Tem pessoas que elas lançaram, receberam o chamado de Jesus, vem, elas não conseguiram abandonar a sua capa. Mesmo tendo um encontro com Jesus, ela ainda passa a mendigar todos os dias. Mesmo tendo um encontro, o cego disse hoje: eu não preciso mais desta capa. No meio da multidão, querido, você lançar uma capa no chão, vai prestar mais para quê depois? Pisada, pode passar um menino, jogar longe de outras pessoas. Então, ao voltar-se depois, não tinha condições nenhuma de achar mais a capa. Então Bartimeu tinha tanta convicção que ele ia receber o que ele queria, que ele lança fora a sua capa. Eu quero pregar para você nessa noite hoje. Você tem convicção daquilo que você quer? Eu estou dizendo, você tem convicção daquilo que você quer? Tem pessoas que vivem anos e mais anos, envelhecem, amadurece e quase à beira da morte, elas não têm convicção daquilo que elas querem. Porque quando você vem para a igreja, você tem que vir com convicção daquilo que você quer. É verdade. Não adianta eu só vir para a igreja por ir, por assistir um culto, porque eu gosto do culto A, eu gosto do culto B, eu não vou no culto A, não vou no culto C, não. Você tem que ter convicção daquilo que você quer. É verdade. Por quê, pastor? Porque convicção é o seguinte: não é sinal que tudo vai ser sucesso na sua vida, não. Mas quem tem convicção, ouça o que eu vou te dizer. Vamos supor que eu tenho convicção que eu vou abrir um mercado para vender produtos. E abre aquele mercado, de repente não vendo o suficiente, eu acabo quebrando. Mas meu coração tem convicção. Eu fecho na rua ali, abro na outra. Não deu certo nesse estado da Bahia, eu vou para onde? Para outro estado. Eu tenho convicção daquilo que eu quero. Você acha que os grandes que conquistaram grandes coisas, simplesmente tudo deu certo na vida deles? Não. Tem pessoas que acham que tudo deu certo nas nossas vidas. Que tem convicção, não fracassa no primeiro momento. O primeiro momento foi: Bartimeu, quieta, que ele não vai te ouvir. Pronto. Se é eu fazer o quê? Não gritar mais com vergonha, com medo. Não. O primeiro momento foi: Bartimeu, não vai dar certo esse negócio. Fecha esse negócio, para com isso, espera outra oportunidade.
continua aí mendigando mesmo, você ganha muito mais do que isso, para. Só que Bartimeu disse: não, eu tenho convicção daquilo que eu quero, eu vou gritar mais alto. Vamos lá? Eu tenho um texto também, no livro de Lucas 2:25. Abra comigo, por favor. Lucas 2:25. Mateus, Marcos, Lucas. Está em Marcos, passa Lucas 2:25. Esse homem tinha tanta convicção, mas tanta, que ele toma uma atitude diferenciada. Observe. Vou ler para ganhar tempo, ok? O texto diz assim, ó. Lucas 2:25. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo do Senhor. Ou seja, ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Senhor. Aí sabe o que é que ele faz? Ele vai para o templo. Ele tinha tanta convicção que ele ia ver o Senhor, que ele corre direto para o templo e fica lá. Agora que coisa, hein? Você foi revelado uma coisa, né? Ah, tá bom, eu vou, fico em paz mesmo, tá bom. Ficar aqui com os seus braços, né? Certo. Ele tem tanta convicção dele. E o versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com eles procederem segundo o uso da lei, então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Aleluia. Que convicção desse homem, querido? Ele tem tanta convicção que ele, no dia que foi receber a revelação, de pronto, vou fazer mais nada a partir de hoje, eu vou entrar no templo e vou ficar lá até esse menino chegar. Ele, ó, se preocupa com o trabalho, se preocupa com qualquer relacionamento, nada. Senão, eu não vou casar mesmo, pronto, vou lá para lá. Lá no tempo ele fica. Entra um ano, sai outro ano, entra um ano, sai outro ano, entra um ano, sai outro ano. Alguém diz: rapaz, está fazendo o que aqui? Estou esperando a promessa. Oxi, então isso não é bem certo, não, eu sou assim. Eu tenho convicção que esse menino vai entrar por essas portas. Passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco, na velhinho, está velhinho o camarada. Quando de repente quem chega? Maria e José. Vai entrando, ele recebe nos braços e tem tanta convicção de Deus, mas tanta convicção em Deus, que ele pega o menino, faz o procedimento, entrega para os pais e diz: Senhor, pode me levar em paz. Eu quero morrer em paz, porque agora eu já recebi a promessa. Só para ver, está vendo? Que loucura, né? Imagina você ficar uma vida inteira esperando simplesmente pegar o menino no braço e orar e entregar aos pais e agora pode morrer. Mas quem tem convicção, querido, pode ser tão simples para uns, mas para outro é tão valioso. Glória a Deus. Quem sabe para mim é tão simples, né? Mas quem sabe para Simeão foi uma glória eterna. As minhas convicções, quem sabe para você é tão simples. Eu digo: mas isso é tão simples. É. Para você, quem sabe as suas convicções, para você é tão, para mim é tão simples, mas para você é grandiosa. Tenha convicção daquilo que você quer. Glória a Deus. Tenha convicção aonde você quer chegar. Tenha convicção daquilo que você vai possuir. Tenha convicção daquilo que você vai desfrutar. Tenha convicção. Aprenda com Bartimeu. O cego, que ele teve convicção daquilo que ele queria. Eu quero ler outro texto também, 1 Samuel 17, 33 e 34. Vamos lá?
1 Samuel 17, 33 e 34. 1 Samuel 17, 33 e 34. Primeira Samuel 17, 33 e 34. Eu leio para ganhar tempo. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Agora o que eu quero, 34 diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançarei mão da barba, e o ferirei e o matarei. Davi tem tanta convicção que ele vai derrotar o gigante, que ele chega a dizer para Saul: eu tenho convicção que eu vou derrotar ele. Saul diz: por quê? Eu tenho convicção, porque quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, podia sair leão, podia sair urso, eu devorava. Então não é esse homem que eu não vou poder devorar. Eu vou sair no encontro dele e eu vou ferir e vou matá-lo. Quem não tem convicção descia lá, meus irmãos? Descia? Você desce a um lugar onde você não tem convicção? Ah, lá tem um leão, você tem convicção de Deus aqui com você? Você desceu. Só desce quem tem convicção do que está fazendo. É verdade. Só desce quem tem convicção do que sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, meu amigo, não vai porque não tem convicção. Os outros, Eliabe era homem de guerra, mas não desceu, porque ele não tinha convicção que ia derrotar o gigante. Ele não foi porque ele não tinha convicção que ia vencer a guerra. Porém Davi, ele tem convicção que vai descer aquele vale e vai ferir e vai matar. E o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Ele feriu, ele matou. Quem tem convicção faz isso. Mas não é favorável, pastor. Não tem condições. Mas quem acha que tinha convicção que o cego partido no meio da multidão e aí seguir a sua voz chegar no ouvido de Jesus? Ninguém. Você vê que o povo reconhece, dizendo: não vai dar certo, para com isso. Não tem condições. É assim que dirão para você, querida igreja. É assim que dirão para você, homens e mulheres de Deus. Para, rapaz, isso aí não vai dar certo não. Tu não tem capacidade, tu não tem potencial. A tua família é assim, a tua família é assada. Você está recém-chegado, você não tem experiência, você não estudou, você não veio de uma família rica. Então para com isso aí, é muito grande para você. Mas quem tem convicção faz o quê? Luta muito mais forte. E no final recebe a vitória. Ok? É verdade. O segundo que Bartimeu ensina para nós é persistência. Persistência. Pastor, o que é persistência? Persistência é aquilo que alguém diz para você: rapaz, eu já orei, peguei na mão de Deus e já abri mão. Isso é desistência. Você está desistindo daquilo que pode acontecer. Conta-se uma história que uma bela feita. Uma moça chega na igreja e aí ela era aquela pessoa dócil, falava bem de todo mundo. Ela nunca tinha nada de mal para falar com alguém. Mas se a pessoa fosse atribulada, mas sempre ela tinha algo bom para tirar do meio da tribulação. Aí um dia o pastor chegou e disse: rapaz, essa irmã só fala bem de todo mundo.
Tem alguma coisa errada nela. Terminou o culto, chegou o final do culto, o pastor chamou alguns obreiros e chamou ela. Disse: minha irmã, vem cá. O que a senhora tem a dizer acerca do diabo? Ela disse: não, pastor. O diabo é persistente. Ele nunca desiste fácil. O pastor disse: como é que é? E se nós não ter cuidado, pela persistência dele, a gente acaba caindo. O pastor disse: tem jeito não, essa irmã. Essa irmã é fantástica, porque mesmo o diabo ela consegue enxergar algo bom nele. Porque ele não desiste, ele é persistente. E nós, como igreja, às vezes, desistimos de coisas fáceis. A gente ora agora, hoje, não deu certo, a gente já desiste. Ora amanhã, não deu certo, já desiste. Não. Então, ele foi persistente. E a persistência dele gerou um grande milagre da parte de Deus para com ele. Eu quero ler um texto para os irmãos de uma mulher. Essa mulher é fantástica. Marcos 7, 24. Marcos 7. Isso, Versículo 24. Essa mulher deixa a lição para nós também, ela é persistente. Observe o que ela diz, ó. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podendo esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, e ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que o expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas da mesa dos filhos. Então ele disse: com esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Observe que quando o Senhor entrou com essa mulher, o Senhor disse para ela: não é isso, não é isso, vai embora. Eu não vou fazer isso. Eu vim socorrer necessidade. Ela não era grega, não era judeia. Ela não era judeia. Sirofenícia de outros continentes. Ela corre aos pés de Jesus. Aleluia. Jesus simplesmente vai embora. E ela vai desesperada. O discípulo diz: despede a mulher que vem gritando atrás de nós. O Senhor disse: não é isso. Pegar a comida dos filhos e lançar nos cachorrinhos. Isso não abala, não. Isso não afeta Eita, Deus forte. a sua persistência. Isso não afeta o que ela queria. Ela queria a cura da filha. O que falta em nós hoje é a persistência para alcançar algo poderoso da parte de Deus. O que falta em nós é a persistência. Nem sempre no dia da tua oração a resposta chega. Às vezes você vai correr atrás de Jesus, ele vai pensar que não está nem aí para você. Simplesmente ele vai embora. Mas a persistência aos pés dele, aquilo que não era determinado que ia acontecer, acaba acontecendo. Quer ver outro exemplo? Abre comigo Lucas 18. Essa outra mulher também é fantástica. Ela persiste, mas persiste tanto que sem querer ela alcançou o objetivo. Sem querer. Sem que alguém queresse, mas mesmo assim
libera para ela o que ela quer. A partir de hoje você nunca mais vai perder uma batalha Glória a Deus. no mundo espiritual. Você nunca mais vai perder uma batalha espiritual nesse mundo que a gente vive. Observe, Lucas 18, eu vou ler para cá. E aconteceu-lhe também, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sem cessar e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Isso é terrível, né? Você não temer a Deus e não respeitar os homens, então não é com pouca coisa que você vai adquirir alguma coisa da parte dele. Pois é, vamos lá, a história continua assim. Havia também na mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra os meus adversários. Provavelmente, se a mulher era viúva, ela queria o quê? Vai entender que ela queria uma herança aqui, né? Ela é viúva, o marido praticamente morreu, e dá a entender que ela queria uma herança, e alguém estava com posse dessa herança. Não é verdade? E ela quer que o juiz a dê direito para ela, porque o texto está dizendo que ela era uma viúva na mesma cidade morava e pedia para o juiz julgar a causa dela. Ou seja, nós entendemos, não está no texto, mas dá para a gente entender que o marido morreu, deixou uma herança e alguém tomou posse dessa herança que pertencia ali a ela. E o único que podia resolver a causa na cidade é quem? O juiz, né? Sabe o que ela faz? Vai de encontro ao juiz. Porém, debate com o juiz que nem temia a Deus e nem respeitava os homens. Um cruel, coração obstinado, duro. E uma pessoa dessa para se lidar é muito difícil. Como se deparasse com pessoas que menos favorável, sendo ela uma viúva, além de ser viúva, era uma mulher. Então, tinha tudo para que aquele homem nem o recebesse era na sua casa. Porque já só de ser mulher já tinha um sério problema na nação de Israel. Além de ser mulher, ainda ser viúva, tinha outro problema. Porque carregava sobre ela uma praga dizendo, eu sou viúva. E aí tinha de passar pelo processo para ver se ainda existia ainda possibilidade de ela não ter um casamento. E não era com qualquer uma pessoa, era com a linhagem do seu marido falecido. Então ela tinha de carregar uma identificação dizendo, eu sou viúva, onde ela chegasse, que as pessoas vão ajudar. E o juiz é o único que pode resolver a causa dela. Mas observe o que é que ele faz com ela. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me amolesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não vote e me importune muito. Olha o que ele diz. Eu não vou querer, eu não quero, entendeu? Mas, para que ela todo dia não esteja aqui na minha porta, me aterrorizando, na minha porta, resolve. Eu vou resolver para que ela suma do meu caminho. E quando ele faz isso, ele está dando uma vitória para quem? Uma pessoa persistente, sem querer. Ele observa, diz, eu não quero ela na minha porta mais, eu vou resolver a causa dela, primeiro ela some do meu caminho. Só que a mulher não estava nem aí para o juiz, ela queria receber o que era dela. Entendeu? Não esteja nem aí para que os outros terceiro, quarto, você está implorando por alguma coisa que é seu. Glória a Deus. Você não deve nada para ninguém. A pessoa vai dizer, por que você todo dia na igreja não muda nada? Todo dia você sobe e desce e não sei o que, PPP, está levando dinheiro para pastor e tá aqui. Não, você vem com o Senhor, você tem persistência naquilo que você quer, rapaz. Porque há pessoas que falam, não vai lhe dar aquilo que Deus pode lhe dar. Glória a Deus. A única coisa que ela pode fazer é falar de você, mas lhe dar aquilo que Deus consegue lhe dar a ninguém. Lhe
liberdade, benignidade, mansidão, temperança, fé, paz, gozo. Eu quero ver você implantar, até pagando você não consegue implantar isso. Felicidade, harmonia e vida com a abundância que Jesus te prometeu. Quero ver quem consegue fazer isso. Ninguém. Não tem teu marido, não tem tua esposa, não tem teu filho, não tem tua mãe, não tem teu pai, não tem prefeito, não tem ninguém. Não tem vizinho, não tem fofoqueiro. Ninguém consegue lhe dar isso. Só Jesus de Nazaré. Então você tem que buscar Ele mesmo. E todo dia bater nele na porta. Por mais que alguém vai dizer, rapaz, isso aí é muito difícil. Na hora ou outra, Jesus até sem querer, pela sua persistência, Ele vai lhe dar. Sabia dessa? O juiz não queria liberar a causa da mulher. Se eu estou nem aí, quem é a viúva é ela mesmo. Eu sou juiz, já ganhei meu salário, estou em paz, decido algumas coisas na cidade aqui, estou muito influência. A mulher, coitada, foi viúva, além de ser viúva, foi violada os seus direitos. A Bíblia diz que os seus meus adversários, ou seja, os adversários dela, possuíam aquilo que ela dela. Ela disse, não, eu quero. E fui atrás do juiz, o juiz liberou. Nessa noite, eu libero a palavra profética para a sua vida. Nunca desista daquilo que é seu por direito. A persistência te levará ao lugar mais alto do pódio. Glória a Deus. Glória a Deus. A persistência fará com que você toque naquilo que é seu por direito. Amém, igreja? Glória a Deus. Voltando ao texto, então Bartimeu tem persistência. Mandaram ele calar, ele continuou clamando. Mandaram ele calar a boca, ele disse, não posso. Eu tenho que receber o que eu quero. Meu milagre. Ok? A terceira posição que nós aprendemos com o cego Bartimeu é que ele sabia o que ele queria. Você sabe o que é que você quer. Você sabe o que você quer. Já falei na abertura do ensinamento, falei que tem pessoas que não sabem o que ele quer. Ele não sabe que ele quer uma loja de roupa, ele não sabe que ele quer uma loja de material de construção, ele não sabe que ele quer uma loja de sapato, sabe que ele quer uma loja de bolsa, ele não sabe que ele quer uma loja de... Ele fica perdido. Então o que as pessoas dizem para ele, ele vai. Daqui a pouco ele volta. Ele não sabe o que ele quer. Aí como orar, se você não sabe o que você quer diante de Deus? Os céus ficam em silêncio. O Senhor de braços cruzados esperando você decidir o que você quer. No dia que você decidir o que você quer, Deus começa a trabalhar. Tem pessoas que ele quer casar, daqui a pouco ele já não quer mais casar. Pessoas que querem ficar casadas, daqui a pouco ele já não quer mais ficar casado. Tem pessoas que querem o marido, daqui a pouco já não quer mais, quer mulher, não quer mais. Então, é uma bola de neve. Então, Deus espera ele decidir. Quando ele decidir, o Senhor vai trabalhar em cima da decisão que ele tomou. Então, o que observa? Bartimeu, ele sabe de fato o que é que ele quer. Vamos lá. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse, o que você quer o quê? Ele podia muito bem pedir tantas coisas. Verdade. Que eu seja um homem famoso, que eu tenha bastante imóvel aqui, lá pelo Egito, que eu tenha uma esposa, que eu não tenho, que eu tenha um vestido de linho, que o Senhor me abençoe, umas terras, fazendas. E ele chegou diante de Jesus e pensa numa coisa que nem gaguejava, ele gaguejou. Se nós estamos na igreja hoje, se tivesse, eu vou arriscar, nós estamos aqui em números um pouco hoje, quem sabe tivesse um número maior, perguntasse para algumas pessoas dizendo, o que é que você quer se Jesus chegasse hoje, falasse para você, o que é que você quer, sabe que você, na sua mente já estava arquitetado o que você quer? Um ia pedir, eu quero um carro, uma casa, eu quero uma mansão, eu quero uma casa na praia, eu quero muitas coisas. Só que, porém, Bartimeu nem gagueja, já sabe o que ele quer. Diz que eu vejo. Agora vem para quê? Quem é mendigo, cego, podia muito bem pedir qualquer outra coisa a Jesus. Porque se ele pedisse outra coisa,
Ele podia nunca mais voltar ali para mendigar. E pedindo para ver, continuaria sendo pobre. Podia muito bem voltar para mendigar. Você vê tantos mendigos na Bíblia que tinha olho, enxergava e mesmo assim mendigavam. Por algum tipo de enfermidade que possuía, mas o camarada, ele é decisivo naquilo que ele quer. A oportunidade dele chegou e ele foi direto ao ponto, sem fazer arrodeio, sem gaguejar, sem pensar, foi na tampa da lata. Jesus perguntou e ele liberou logo: eu quero ver. Quando ele disse eu quero ver, eu imagino que o Senhor olha para ele e diz: veja, mas eu ainda vou lhe acrescentar alguma coisa: salvação da sua vida. Eu tenho um texto aqui, é o mesmo texto que a gente leu no programa, fala sobre Davi, 2 Crônica 17, ou primeiro, versículo de número 7 e o verso 10. 1 Crônica, capítulo 1. Primeiras Crônicas 7, ou Primeiras Crônicas 1, versículo 7. Olha quando é que você pede as coisas com convicção a Deus, sem gaguejar, o que é que Deus faz? Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, Segundas Crônicas, primeiro, verso 7 e depois o verso 10. Olha quando você, sem gaguejar, você pede algo a Deus, sem gaguejar, o que você quer mesmo de fato, observe. Diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te der. Olha, o Senhor apareceu para Salomão e manda ele pedir o que ele quiser. Ou seja, peça o que você quer. Olha o que Salomão pede a Deus, versículo 10, por favor. Pode ler quem achou, por favor. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Pronto, olha que coisa, né? Deus apresenta para Salomão e disse: pode me pedir o que você quiser, está liberado. Salomão estava diante de um reinado, o maior deles, muitas pessoas para alimentar. Ele veio de quê? De um fracasso do seu irmão. Quando Davi estava na cama, o seu irmão Adonias vai fazer uma grande festa e gasta tudo que Davi construiu durante 40 anos, gasta tudo naquela festa. Quando ele pega o reinado, ele pega fracassado, sem nada, apenas só com 1000 juntas de bois que araram a terra. Mas era um garoto, 16 anos de idade. Só que o Senhor apareceu para ele e disse: pode me pedir o que você quer. Se é eu na época pedi: eu quero, Senhor, eu quero ser rico, eu quero riquezas, eu quero fama, eu quero glória, honraria, eu quero tudo isso, porque eu entrei agora no reinado, sou novo, então para que as pessoas vejam que eu sou tal, me dê isso. Só que o pedido inteligente é tão importante que até aquilo que você não pediu, Deus é capaz de acrescentar. É verdade. O pacote é tão bem elaborado por Deus, até aquilo que você não pediu, Deus é capaz de acrescentar. Olha o que Deus acrescenta, versículo 11. Vou ler para ganhar tempo. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, não pediste riqueza, fazendo um homem, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus reis. Sabedoria e conhecimento te são dados. Olha, e te darei o quê? O
riquezas. Mais o quê? Riquezas, bens e honra. Não. Prossiga. Mas não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Olha que coisa. Quando o pedido é inteligente diante de Deus, com convicção que você quer, não fica perguntando, meu Deus, não sei, eu posso pedir isso, eu posso. Eu vou pensar, eu nem sei, estou pensando o que é, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, e já era rei, Deus. O Senhor já tinha colocado ele, então não tinha mais meio termo de não saber o que queria, sou novo ainda, eu não tenho convicção da chamada, não sei se vai dar certo, vai que não dê, não. Ele vai diante do ponto. Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para governar tão grande povo que está diante da minha face. Só isso. O Senhor disse, muito bem, seu pedido foi inteligentíssimo. Vou te acrescentar, fazendo riquezas, honras. Só tem uma coisa, Senhor. Antes de ti e depois de ti, eu não vou dar isso para mais ninguém. Que beleza, né? Quando a gente pede algo inteligente para Deus, o Senhor nos acrescenta até aquilo que nem passava em nosso coração. Glória a Deus. Quando você tem convicção do que você quer, meu irmão. Quando você tem convicção do que você quer, minha amiga, Deus lhe dá o que você pediu. Aleluia. E também Ele acrescenta algo a mais, que nem passava na sua mente. Foi isso que Bartimeu recebeu das mãos de Jesus. Glória a Deus. Ele não esperava que o Senhor liberasse salvação para ele, não pediu salvação. Ele pediu só para enxergar. E Deus disse, a tua fé te salvou e seja curado. Bartimeu recebe a cura dos olhos e também recebe a salvação. Tantas pessoas na Bíblia que foram curadas e não foram salvos. Mas Bartimeu recebe a cura e recebe ainda a salvação. O pedido inteligente é capaz de Deus acrescentar algo que nem estava nos seus planos. Vamos lá? A quarta coisa que nós aprendemos com Bartimeu chama-se atitude. Não adianta você orar, jejuar, subir a monte, consagrar, plantar, pular, rodopiar, cair, levantar, cheio do Espírito, cheio do poder, e não ter atitude. Funciona. Estou precisando de um emprego, Senhor. Deus, que o emprego venha. Eu levanto 9 horas da manhã, faço o dia todo dormindo, se o emprego vai chegar. Não, vai lá na lotérica, elabora um currículo bem elaboradinho, vai botar no currículo, manda para teu amigo, manda para tua amiga, pessoas que você tem mais a aproximação, manda lá, está precisando. Atitude. Deus está vendo você se movimentando em alguma coisa. Glória a Deus. O que é atitude, meu reverendo? Atitude é você se movimentar em alguma coisa, trabalhar. Porque se não tiver atitude, meus queridos, não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar rodando no mesmo lugar, só reclamando de Deus, reclamando de quem está à nossa volta, e os problemas continuam. É sério, o problema vai continuar. Nós temos que tomar uma atitude. Quem toma atitude, Deus age poderosamente. Não adianta Bartimeu dizer, eu sou sério. Essa lá jogada, está lamentando, eu sou sério, nasci assim, Deus não gosta de mim, é porque o Senhor não me vê, meus pais não me vê, meus irmãos não me vê, o governo dessa cidade não me vê, o governo do país não, os governadores, os sacerdotes, os levitas, ninguém consegue me enxergar, eu estou aqui faz muito tempo. Não, a história não estava aqui nos canombicos, sabe o que ele diz? Ele tomou uma atitude. Mas tomar atitude, o cara era cego, o cara era mendigo. Mesmo assim, ele tomou uma atitude fantástica. É capaz de dar lição de moral para nós, como está dando agora. Você tem 2 pernas, tem 2 braços, tem 2 olhos, vê muito bem, e fica churumbingando pelos cantos. Porque ninguém gosta de mim, porque eu sou assim, ninguém me dá uma oportunidade. Tome uma atitude, rapaz. Pastor, que atitude eu devo tomar para receber o meu milagre? Porque o negócio está difícil, está complicado, não tenho possibilidade.
maturidade. Você tem sim. É verdade. Só tomando atitude que você vai entender aonde está o teu potencial. Glória a Deus. Ninguém consegue enxergar o potencial, querido, parado. Você só descobre o teu potencial tomando as devidas atitudes corretas diante de Deus. É verdade. Pessoas que não tomam as suas atitudes nunca verá o seu potencial, aonde a pessoa vai chegar. Vamos lá? Tem um texto bom para nós ler. Mateus 9:20. É verdade. Mateus capítulo 9, verso número 20. Essa mulher, só teve uma mulher aqui. Essa mulher também é fantástica. Ela toma uma atitude que nenhum outro tiveram coragem de tomar lá no leprosário. Ela tomou. É verdade. E observando todas as atitudes que a gente toma, olhando o olho humano, é sem chance. É sério, sem chance. Você vai olhar assim o olho humano, é sem chance de você tomar posse daquilo, sem chance nenhuma. Observe, olhei para ganhar tempo. E esse é uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele e o tocou a hora do seu vestido. Versículo 22, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei são. Que atitude linda, que atitude fantástica. Ela toma a atitude dizendo, se eu tão somente tocar, eu serei livre dessa enfermidade. Agora vamos um pouquinho da história dessa moça. Ela não era para sair de onde ela estava. Além de ela estar num lugar reservado, ela não podia entrar no meio da sociedade, porque ela podia tocar em outras pessoas e a pessoa ficar imundo, segundo a lei da nação de Israel. Mas se ela disse assim, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Ela nem disse eu vou morrer também. Nem passou na mente dela isso. Ela tem tanta atitude na vida dela que ela diz, eu nem vou botar isso na minha mente, se eu vou morrer. O pessoal vai me ver e vai me apedrejar. Ela disse, eu vou tocar na orla dele e vou ser curada. Eu não quero tocar, eu quero estar na orla dele, eu só apenas na orla que eu toco, eu vou ser curada. E ela lança, imagina um pano sobre o seu rosto, a ninguém reconhecer ela e parte. Quando ela toca na orla, ela recebeu a cura. Glória a Deus. Quando ela recebeu a cura, revela agora quem foi a mulher que o tocou. Porque Jesus interroga, dizendo, alguém me tocou. E a atitude, querido. A atitude revelarás quem somos nós e o potencial que nós temos. Observando aquela mulher, 12 anos sangrando, pálida, frágil, sem força, branca naquele lugar fechado, sem expectativa de vida nenhuma. 12 anos é 12 dias. O seu psique já não tem mais esperança de nada, mas ela tomou atitude. E Jeú revelou o potencial daquela mulher, dizendo assim, rapaz, alguém me tocou aqui. Quando o Senhor diz, alguém me toca, alguém me tocou, vai você, foi eu não. Até que Pedro uma coisa, o Senhor dizendo que alguém me toca, a multidão te aperta, te oprime, um pé pegado, né? Se não, esse toque aqui foi diferente. Eu já recebi vários toques, mas esse toque foi diferenciado. De mim saiu o poder de virtude, curou alguém aqui. O Senhor sabia que aquela mulher foi ela, só que o Senhor queria revelar para nós o potencial que tem alguém quando toma atitude, irmãos. E o Senhor revela e faz questão de dizer assim, conte a sua história. Ela vai dizer, fazia 12 anos que eu estava assim. Aí, lição para nós, 12 anos que eu estava assim. Alguém pode dizer, rapaz, 12 anos,
sangrando direto, não parava. Sangue saindo direto, fraca. Eu vim me arrastando, mas eu consegui. Eu vim me arrastando, mas eu consegui. Aleluia. Tomou atitude e foi curada. E ela não foi apedrejada, ninguém o condenou ela voltou para casa, porque ela tomou atitude que os outros não tiveram coragem de tomar. Ok? Lucas capítulo 5, verso de número 17. Aleluia. Quem toma atitude recebe milagre. Diz o texto assim, ó. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia, de Judá, de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem, transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuraram fazê-lo entrar pelo diante deles. E não achando por onde o puseram levar, por causa da multidão, subiram do telhado e por entre as telhas o abaixaram a cama até o meio dele, diante de Jesus. E vendo eles a fé deles, disse: homens, os teus pecados te são perdoados. Vamos supor que você consiga chegar até a porta. A multidão está, sempre a multidão, né? A gente fala sobre a multidão. Sempre a multidão, né? Só que eles estão numa atitude. Que atitude é essa? Se é eu, rapaz, até aqui eu conseguiria ajudar. Então daqui para lá já não é mais meu, eu não consegui entrar, tem mais condições, eu deixava aquele homem ali na porta, né? Dizer, quem sabe quando Jesus sair, cura ele. O que eu podia fazer, já fiz. Só que eles estão numa atitude, subir no telhado, descobrir e descer a cama até onde Jesus estava. Agora, cá para nós, por que aquele homem não deixou aquele paralítico lá e esperou que Jesus saísse para poder curar? Tem pessoas que elas podem ir mais além, só que elas não têm atitude. Elas acham que o casamento fracassou, já era. Ela acha que a empresa fracassou, já era. Ela acha que o filho fracassou, já era. Ela acha que a igreja fracassou, já era. Ela acha que tudo que fracassou já não tem mais, já era. Só que aqui entra quem tem atitude. Abre de novo, reconcilia de novo, conselha de novo e ora de novo. Quando as possibilidades se acabam, é hora de tomar uma atitude. Eu não sei o que é que Deus está falando com você nessa noite, que você precisa tomar. Mas se você precisa tomar atitude, você precisa. Que atitude é essa, meu reverendo? Acabou as possibilidades, é hora de tomar uma atitude diferenciada. Aquilo que não está nos planos, não está nos projetos, e também muito poucas pessoas tomaram atitude desse jeito que você tomou. Ele sobe no telhado, diz para o Senhor, vendo a atitude dele, disse: perdoado que são os teus pecados. Só que aqui tem mais. Quando você toma uma atitude correta diante de Deus, até aquilo que não estava nos teus planos acontece. Aqueles homens levou aquele rapaz lá para pedir para perdoar pecado. Levou para quê? Para ser curado. Só que aqui o Senhor surpreende a coisa dizendo: eu perdoo os pecados desse homem. Glórias. E depois o Senhor voltou e curou. Quando a gente toma a atitude correta, Deus não acrescenta aquilo que nem estava no nosso vocabulário, nem passava na nossa mente.
Aqueles homens nem imaginaram que o Senhor ia perdoar os pecados, ele ia curar e pronto. Só que o Senhor perdoa os pecados. Perdão de pecado serve para quê? Para a salvação. Aquele homem podia ser curado, ia embora e morria e ia para o inferno. Só que o Senhor liberou para ele primeiro a salvação. Tem atitude que a gente precisa tomar, querido, para a salvação de alguém. Tem atitude que precisa para a salvação de pessoas, de vidas, que precisa da minha e da tua atitude para que ela alcance a salvação. Se eu e você não tomarmos a devida atitude, elas morrem e serão lançadas no inferno. Mas quando você tomar a atitude correta, além de Deus fazer o que você quer, o Senhor ainda salva aquela pessoa. Ok? Vamos voltar de novo ao 1 Samuel 17:45. Que atitude linda! Que atitude que esse garoto tomou. 1 Samuel 17:45. Aleluia. O texto diz assim, ó: e Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Glória a Deus. Ninguém teve a atitude de descer o vale. Ele disse: tu vem a mim, porém eu vou. Quem vai sou eu. Eu tenho atitude e vou descer para lutar. Eu vou. Chega hoje essa gritaria aqui. Chega hoje essa zombaria. Acaba. Eu vou, é eu que vou. Quem vai sou eu. A atitude que ele tomou foi eu. Quem desce sou eu no vale para buscar a vitória. Tome atitude. Tome uma atitude dessa para buscar a vitória. Observe quando Davi recebe, não foi só para ele, não. Foi para toda a nação de Israel. Ele toma a atitude de dizer: eu vou descer no vale, eu vou contra ti, em nome do Deus de Israel. O resto, eu tomei a atitude e eu vou descer. Alguém falou para ele: rapaz, só que esse camarada é grande. Sempre tem a multidão, né? A gente vai falar aqui. A sexta lição. A quinta, para a gente encerrar, e eu falar da sexta, a gente ir embora. Sem fé é impossível alcançar alguma coisa. Bartimeu ensina para nós que tem que ter fé para poder alcançar alguma coisa. Sem fé não alcança nada. Não adianta você subir a monte, descer monte, ir para a igreja, rodar, pular, bloquear. Sem fé não funciona. A fé de Bartimeu ninguém consegue abalar, irmãos. Sério. Glória a Deus. Ninguém consegue abalar a fé daquele homem que ele teve. Mesmo sem ver, ele creu que se gritasse, Jesus mandaria chamar. E um texto que eu separei aqui, no livro de Hebreus, capítulo 11, fala de fé. É um formato que a igreja tem que ter. A igreja tem que ter formatos de fé. Vamos lá? Hebreus 11. Está escrito assim, ó. Primeiro versículo do Hebreus 11. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Bartimeu não via, mas ele creu que ia receber o milagre dele. Ele não estava vendo nada, irmãos, nada, sabe o que era? Não estava vendo nada. Nem sabia mesmo que era Jesus que estava passando ali, só que a multidão era Jesus. Ele viu Jesus? Só ouviu o barulho. Só que ele creu tanto que ele começou a gritar desesperadamente. Ele acreditou tanto, irmão, mas tanto, que ele começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho da Davi, tem misericórdia de mim. A fé daquele homem é inabalável. Ninguém consegue arrancar a fé de Bartimeu. Ninguém conseguiu mudar o percurso da fé de Bartimeu. Eu quero que você entenda nessa noite que ninguém ouse e deixe-se levar de respeito à palavra da fé. Eu sei que o caminho é difícil, mas ninguém consegue abalar com a fé. E a fé é algo sobrenatural que só sabe quem está dentro de você. Eu não consigo enxergar o tamanho da tua fé. Você não consegue enxergar o tamanho da minha fé. Você pode até ver os movimentos, os percursos por onde eu ando. Você imagina aquele camarada é muita fé. Os momentos que já foi passado, você pode imaginar. Mas conseguir enxergar, você não consegue. Porque a fé é aquilo que você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Observe que alguns homens aqui alcançaram alguma coisa de Deus pela fé. Observe. Versículo 3: pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados. Pronto, você leu o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, e Deus disse: haja e houve. Deus falou: haja e houve. Do nada. Aí vem o versículo 4: pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Aí vem o versículo 6, versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver o que? A morte. Versículo 6 é o chave para nós, assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe. Você vai clamar por alguém que não existe? E entender que Ele é galardoador daquele que o busca. Assim aconteceu com Bartimeu. Ele insistiu tanto e Deus galardoou ele pela insistência da busca dele. Versículo 8, versículo 9, 7: pela fé Noé divinamente é avisado das coisas que ainda se não vinham, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca pela qual entrou no mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Sem fé não funciona. Ou nós temos fé para entender, ou senão vamos ficar, vai para lá, não vai, vem para cá, não vai. Tem a posição. A fé dele ninguém conseguiu abalar. E para encerrar, vou fechar a Bíblia aqui para encerrar. O sexto conceito, ou aprendizagem, ou lição que nos dá o cego de Jericó para nós, que a multidão não será suficiente para buscar. É verdade. A multidão não será suficiente para buscar. Todo lugar onde você for, sempre vai haver uma multidão ao teu redor, dizendo: não vai para frente, esse negócio não vai dar certo,
você não vai poder romper, tem muita gente à tua frente. Só que nós aprendemos aqui, ó, que a multidão, ela não consegue abalar, nem tirar a convicção, a atitude, a fé e o saber o que ele quer. A multidão não consegue. Se você ler o livro de Lucas, capítulo 19, você vai entender que existia também um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, a Bíblia vai dizer que ele era rico. E quem é rico tem algumas facilidades, não é verdade? Mas ele era rico, porém a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então ele não conseguia de maneira nenhuma, por mais que ele fosse rico, ver Jesus. Ele vai fazer o quê? Disse: a multidão, não consigo enfrentar a multidão porque elas são mais altas que eu. E por mais que eu sou um homem publicano de origem, trabalho no maior império, já tenho alguns defeitos para o olhar humano, sabe de uma? Eu vou correr adiante da multidão. Quer ver? Ele corre adiante. Vamos ler o texto? Ele corre adiante. É verdade. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe do publicano, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. Ou seja, a multidão vem vindo, ele corre adiante da multidão, dizendo: a multidão não vai ser um impedimento para eu ver quem é esse Jesus. Por isso, eu sei que muitas multidões você vai encarar, eu vou encarar. Esteja pronto para isso. Muitas são as multidões que você vai encarar, dizendo: não, você não vai conseguir permanecer na presença, você não vai conseguir se batizar, não vai conseguir descer as águas, não vai conseguir ficar casado, não vai casar, não vai conseguir ter filho, não vai conseguir ter isso, não vai conseguir. A multidão, ela sempre vai estar presente na sua jornada. Mas deixa você aprender com Bartimeu nessa noite. Bartimeu não ouve a multidão, ele vai no objetivo que ele quer. Aprenda nessa noite com Bartimeu: não dê ouvido que a multidão está falando, meus irmãos. A multidão não sabe o que elas querem. É só aglomeração e alvoroço. Toda essa multidão aqui, ó, não conseguiu tirar de Jesus o que Jesus tinha de melhor. Aí você vê a mulher do filho de Sami rouba a cena, o homem levando um paralítico conduzido por 4 rouba a cena, Zaqueu rouba a cena. Então a multidão, ela nunca vai conseguir extrair o que Jesus tem para dar, só vai no grito, no oba-oba. Porém, quem tem o objetivo entende que a multidão vai tentar lhe parar também. Porque a muvuca vem vindo, ele não sabe o que quer da vida, ele só está ali só para atrapalhar. Porque você vê que a multidão não recebe um milagre, a multidão não é curada, a multidão não recebe bênção, a multidão está ali só para aglomerar e para te tentar tirar alguém que está focado no objetivo que ela quer. Então nunca dê ouvido à multidão, sempre ignore. Sempre a multidão vai dizer para você o quê? É impossível você chegar onde você quer. E como é a multidão que está falando? Como é a multidão? A pessoa dá mais ouvido à multidão do que aos seus próprios interesses de busca. Quer ver? Só para encerrar, vamos ler esse último texto hoje para nós encerrar. Olha o que a multidão fala. 22 do livro de Reis.
1 Reis 22. Verso 18 diz assim, ou verso 8. Então disse o rei de Israel, Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías. Versículo de número 12. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramá de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. Olha, todos. Aqui é cerca de 450 profetas de Baal. Dona Jezabel, o assim convertido para ela. 450 homens dizem: ó, sobe, que Deus vai dar a vitória em nossas mãos. Porém, aí chega Micaías. Coitado de Micaías. Diz assim, ó, Micaías, versículo 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto eu falarei. O Senhor me disser, eu vou falar. Pronto. Então ele disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: este não tem o Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Olha que Micaías diz: eu vejo Israel disperso. Os quatro, a multidão disseram: não, vai, sobe. A multidão disse: sobe que Deus vai dar vitória. Micaías disse: rapaz, não vá, que eu vejo Israel disperso. Volte para vossas casas, volte todo mundo para as suas tendas. Disseram: não, mas a multidão falou que a gente vai vencer. Aí observe, versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetiza de mim o bem, senão o mal? Ou seja, a multidão está sempre para lhe dizer: vai mesmo, rapaz. Para você vai e recebe a tribulação. Só que o homem de Deus disse: rapaz, não vá, volte para vossas casas, em vez de Israel dispersa, vão todos morrer. Para resumir a história, a multidão disse: vai, e o rei foi. Ao chegar lá, a Bíblia diz que a primeira flechada que os filisteus dão é em Acabe, rei de Israel. Quando Acabe morre, todo Israel está disperso, procurando fugir, foge daqui, foge dali. Porque quando a gente dá ouvido à multidão, só leva nós para o caminho errado. Nunca dê ouvido às multidões. Dê ouvido às suas convicções. Dê ouvido às suas atitudes. Dê ouvido à sua fé. Dê ouvido àquilo que você quer. Amém, igreja? Coloque sobre os seus pés. Deus e Cristo os abençoe. Em nome de Jesus.